Glória a Deus, queridos irmãos, bom dia, glória ao Senhor Jesus. Estamos no canal de oração diária, hoje é dia 15/12 de 2025. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nesse dia. Mais uma oportunidade que temos, meus amados irmãos, para a gente se relacionar com o nosso Criador, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Queremos nesse momento, irmãos, agradecer a Deus. Deus tem um pão quentinho no céu para alimentar a nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe Anderson Rodrigues do Prado, irmã Marli Araújo Cabral, Elcimar Teixeira, a família Teixeira. Estamos orando pela Analice, Samuel, Isaac. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês aí em Portugal. Vamos orar pela irmã Eliane Pinheiro, está sempre aqui conosco, pastor Júlio, o Lucas e o Tiago, toda a família, glória a Deus. Toda a família da Silva Gomes, Pinheiro da Silva Gomes, que Deus abençoe. Vamos orar pelo Francisvan de Oliveira. Francisvan, estamos aqui orando por sua família também, Francisvan. Vamos orar pelo Valdir, a Renata, irmão do nosso amigo Claudemir. Deus abençoe Claudemir, que Deus abençoe Valverde Cutialo, servo de Jesus. Que Deus guarde a tua casa, Valverde, sua família. Que Deus continue abençoando sua vida de forma magistral. Estamos orando também pela vida do Leonardo Oliveira. Leonardo Oliveira está sempre aqui conosco. Que Deus abençoe o Marcelo, a dona Eutelvina, sua mamãe, sua irmã e toda a sua família. Eduardo Maia, estamos orando por ti, pela Eliana, pelo Gabriel, Maria Eduarda. Rosângela Souza, que Deus abençoe Rosângela Souza. Camila, lá em Portugal, filha da irmã Marli. Que Deus abençoe Camila, a sua vida, a vida do seu esposo e toda a sua família. A igreja a qual você congrega, que a bênção de Deus esteja sobre ti sempre. Deus abençoe irmã Marli, estamos orando. Irmã Marli tem feito, para a glória de Deus, artesanatos. Que Deus use suas mãos como usou as mãos de Dorcas para costurar para os discípulos, né? Cada um tem uma habilidade para se desenvolver no reino, para se desenvolver como, vamos dizer assim, uma forma de Deus prosperar a nossa vida aqui na terra. Juvenal Gonçalves, é bênção sobre bênção. Deus abençoe, Juvenal, toda a sua família, toda a sua casa. Juvenal é um dos inscritos aqui que está sempre conosco, mandando mensagem, ouvindo as orações diariamente. Deus abençoe nossa irmã Marilene Souza, o Arnaldo Alves Machado, glória a Jesus, a irmã Juciana Fagundes, o esposo Jailton. Que Deus abençoe vossa família, Deus prospere a vida de vocês sempre. Roberto Gomes está sempre aqui conosco também, Deus abençoe. Juliano Freire, meu cunhado, que Deus te abençoe, Juliano. Estamos orando pelo meu sogro João, para que Deus continue fazendo uma obra maravilhosa. Vamos continuar orando pela vida do nosso irmão Jefferson Trindade, pastor ali em Rondônia, para que a mão de Deus continue sobre ele. A nossa irmã Marisa Gley Max, que Deus abençoe sua vida, Gley Max, em nome de Jesus. Vamos orar nesse instante e vamos incluir mais algumas pessoas aqui na presença de Deus. Que Deus abençoe Diego, Tiago, Lucimélia, Hugo, Udileia, Williamzinho, todos os meus irmãos sejam contemplados com a bênção do Senhor. Que Deus abençoe irmã Ivone aqui de Itaquá, mulher de Deus, serva de Jesus, Felipe Guimarães, a Giovana. Que Deus venha suprir todas as vossas necessidades.
Enfim, vamos orar. Querido Deus, estamos na tua presença. Somos gratos por cada um dos inscritos aqui no canal. São pessoas que estão se relacionando contigo, estão sendo abençoadas por esse canal. E um dos objetivos, meu Senhor, é que vidas sejam edificadas, famílias. Nós oramos pelo Brasil, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Colocamos o Brasil, colocamos os estados brasileiros. Abençoe Jesus, o estado de Rondônia, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais. Abençoe o pastor Alberto Teles, ali em Uberaba, a sua esposa Lúcia, a irmã Isabel Bandeira. Abençoe, Senhor, a vida do Agenaldo, do pastor Hélio e a irmã Belcholina. Supre cada um dos teus filhos, famílias, com suas respectivas necessidades. Tu és bom sempre. Tu auxilia, Senhor, os teus filhos, auxilia a irmã Nicéia. Tu és o Deus que auxilia o presbítero João. Tu és o Deus que auxilia nosso irmão Neudeci, a sua esposa Gilgleice, a irmã Maria Soraya, o Odiel. Glória a Deus, os seus filhos. Pai querido, a irmã Maria Helena, dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Abençoe o Caio, a irmã Judete. Senhor Jesus, supre cada um dos seus filhos com bênçãos recalcada, sacudida e transbordante. A irmã Miriam, a irmã Nalva, Senhor, artesã. Abençoe a irmã Nalva, que está sempre também conosco. A nossa irmã Maria Gomes. Maria Gomes, a mãe do Rafael, da Mirelle. Senhor, nora, na verdade, sogra da Mirelle. Abençoe Jesus, o Jonatas, a Júlia e toda a família, o Rafael Freire. Dê vitória ao Rafael e toda a sua família. Abençoe Jesus, a nossa irmã Zéza, está sempre aqui conosco, nosso querido irmão Geilton. Jesus abençoe, restaura a sua saúde. Cada um dos seus filhos aqui conosco, a irmã Maria Alice, ali em Santa Catarina, Valdenice Salles, no Paraná, em Londrina. Que o Senhor abençoe, Jesus. Salva, Jesus, neste canal. Liberta vidas, transforma famílias, edifica lares, meu Senhor. Deus, nós oramos por esta família. Senhor, o inimigo quer destruir, quer tirar a paz desta família, a bênção do Senhor na vida desta família, mas nós oramos para que haja, Senhor, restauração. Tu és o Deus que restaura a casa, os bens, meu Senhor, materiais e espirituais. Senhor, Tu és aquele, ó Deus, que usa através do Teu Espírito, que prescruta todas as coisas até as profundezas de Deus. Visita, Senhor, os Teus filhos ali na Suíça. Visita, Senhor Jesus, os Teus filhos ali na França, na Bélgica, onde está o Miro Max, a irmã Cristiane. Abençoe o pastor Erifelete, que tem feito um trabalho glorioso para Ti ali na Europa. Abençoe o pastor Elias e pastor Luciano, pastor Eliezer. Jesus, abençoe o pastor Rodrigo. Abençoe, Senhor, ó Deus, pastor José Pereira. Dê vitória a cada um dos Seus filhos com as suas necessidades. Nós oramos, ó Deus, pela vida do pastor Cleberson, Jesus, o pastor Adílio, pastor Bruno Diego. Jesus, visita, Senhor, o pastor Samuel. Jesus, o teu servo Neilton, da Igreja Pentecostal Poder da Libertação. São os teus filhos que têm feito a tua obra. Supre nossas necessidades de cada família, Jesus. Visita, Senhor, ó Deus, o pastor, meu Pai querido, Eliel e toda a obra, o Gilson, meu Deus, abençoe ele e a Nayara, nosso irmão Gilson. A Deus, o trabalho da escola dominical ali no Carolina, a irmã Luzia, dê vitória à irmã Estela, Senhor. Em nome do Senhor dos Exércitos, nós oramos para que o Senhor venha abençoar a nação brasileira, os missionários que estão fazendo o trabalho para Ti na África.
Ó Jesus, que a paz do teu Espírito esteja neste lar, nesta família. E cada projeto, Senhor, que o Senhor colocou no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança, deste adolescente, o Senhor possa cumprir no seu tempo, para a tua glória, meu Deus. Fale conosco, Deus, através da tua palavra. Fale conosco, ó Deus, através da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Queridos irmãos, fique conosco. O Senhor tem uma palavra substancial para as nossas vidas. Queremos falar hoje sobre uma palavra que está em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Coloque no seu coração que Deus está falando contigo. O Senhor lutará por vocês. Em outra tradução, diz assim: o Senhor pelejará por vós. Então somente acalme-se. Acalme-se, homem. Acalme-se, mulher, jovem, você que está me ouvindo, porque o Senhor pelejará por nós. Essa passagem trata da saída do povo de Deus do Egito. O povo que ficou por um período de aproximadamente 430, 450 anos ali no Egito. Mas com a mão forte de Deus, o Senhor os tirou do Egito para eles possuírem a terra da promessa. Deus tem uma promessa. Deus tem um lugar, e o lugar bom para nós estarmos é onde Deus escolhe. As escolhas ou os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. O impossível vai se tornar possível. Deus é o Deus do milagre. Queridos irmãos, na libertação da travessia do Egito, o povo de Israel vivia na escravidão. E Deus tinha uma redenção oferecida para o povo. O povo tinha que confiar e depender totalmente de Deus. Às vezes nós estamos confiando em portas laterais, mas nós precisamos depender somente de Deus. Às vezes bate o desespero, né? Porque quando Deus nos promete algo, parece que as coisas se complicam mais, né? Quando você recebe a promessa, já percebeu que parece que a luta vem grande. Parece que o exército egípcio vem atrás de nós. E às vezes na frente nós ficamos encurralados. Deus nos prometeu, mas na frente tem um mar vermelho. Atrás tem o exército egípcio e nós estamos no meio. Só que Deus está dizendo: fique tranquilo, aquietai-vos, o Senhor pelejará por vós. Lembra daquela passagem bíblica de Salmo 46? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Isso nos ensina a importância de você confiar plenamente em Deus em momentos de crise, em onde parece que as portas se fecham de um lado de outro, mas em Deus nós temos a solução. Essa passagem bíblica da abertura do Mar Vermelho mostra as marcas de um nascimento de uma nação, o início de uma identidade, de um povo escolhido por Deus. Às vezes Deus vai trabalhando na nossa vida para nos dar identidade, para que nós verdadeiramente possamos ter marcas que identificam que nós somos de Deus, que nós somos escolhidos dele.
e os escolhidos passam pelo processo de modelação. Deus vai moldando a nossa personalidade, o nosso caráter. Deus transforma nosso caráter e Ele molda a nossa personalidade. Tinha que haver no povo fé e ao mesmo tempo ação. Não basta ter fé, a fé sem obras é morta. Deus instrui Moisés a marchar e estender a mão sobre o mar, que indica que a fé tem que ter a ação, e essa ação é o avanço. Mesmo antes desta solução se manifestar completamente, nós temos que agir. Nós não estamos vendo, mas nós temos que agir. E Deus, Ele manda um instrumento. Deus, irmãos, Ele manda na natureza. Você sabe o tamanho dos planetas? Você sabe o tamanho das estrelas? Quantas estrelas existem no sistema? São milhares e milhares. E Deus conhece a todas e a chama pelo seu nome. Deus é um Deus grande e Ele usa a natureza para beneficiar o seu povo. O vento oriental, ou chamado vento leste, tem um papel crucial nessa narrativa bíblica, especialmente no livro de Êxodo, funcionando tanto como agente de ação divina, quanto como símbolo do julgamento, de purificação e providência de Deus, irmãos. Deus, Ele tem o controle sobre o vento. Lembra quando Jesus estava lá no mar, dormindo? Os discípulos estavam preocupados, e são as nossas preocupações que nos tiram o sono. Nós temos ansiedade. Nós queremos ver resultados. E às vezes o mar está batendo forte, o vento está soprando, parece que o barco vai afundar, vai naufragar, nós vamos perecer, mas Jesus, Ele está no barco. Jesus, Ele está contigo. Ele está com a sua família, está conosco. Aí Ele diz assim: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia diz que houve bonança. Da mesma forma, Ele tem o controle. Êxodo 14, 21, o vento oriental, um instrumento específico que Deus usa para abrir o caminho para o povo de Israel passar. A Bíblia diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez soprar um forte vento leste durante toda a noite e transformou o mar em terra seca e as águas se dividiram. Isso é coisa sobrenatural. Tem coisas, irmãos, tem coisa, meus irmãos, que só Deus faz em favor do seu povo. Então Deus abriu o mar. O povo passou. Existem caminhos, portas que Deus abre somente para o seu povo. Tem tanta gente tentando entrar pela porta. Escute isso que Deus está falando. Tem tantas pessoas tentando entrar pela porta. E essas pessoas têm mais qualidade. Essas pessoas têm mais conhecimento na área. Tem mais formação na área. Tem mais faculdade na área. São pessoas que estão abalizados para
aquele cargo, para aquela promoção. Lembra de Davi? Quando foram escolher para ungir como rei, pegaram os mais adestrados, os irmãos de Davi, os mais experientes, os mais preparados, e foi passando, e nenhum deles Deus tinha escolhido, mas Deus tinha no seu coração a Davi, que não tinha as qualidades que os irmãos tinham, mas tinha uma qualidade que ninguém conhecia, que estava dentro de Davi. São qualidades que ninguém conhece na sua vida, que só Deus conhece. Mas isso é profético que eu estou falando. Há caminhos e há portas que Deus só abre para quem Deus conhece por dentro, e Ele te conhece. E Deus tinha o povo de Israel como o seu povo. E Deus tirou lá do Egito, mas não para morrer logo no início da caminhada, pelas mãos dos egípcios e também diante daquele mar vermelho afogado. Então, no meio do mar, nesse mar que você está passando, se abrirá um caminho. E esse caminho será suficiente para você passar juntamente com a sua família. Você vai passar porque Deus está abrindo um caminho. Você vai passar junto com a sua família, junto com o povo de Deus, para a terra prometida que o Senhor fez para você. E lá você vai cantar o hino da vitória. Porém, esse caminho não é para todos. Os egípcios que perseguiram o povo de Deus, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu, irmãos. Houve ali um fechamento das águas sobre os egípcios. Não só destruiu os perseguidores, mas também pediu o retorno de Israel ao Egito. Deus, ele está abrindo o caminho para a gente somente andar para frente. Nós não somos daqueles que recuam. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Esse caminho que Deus abriu não tem retorno. Não tem retorno. Deus impede o retorno de Israel ao Egito. Do Egito nós não voltamos mais. Simbolizando que Deus fecha as portas do passado, da escravidão, forçando o povo a seguir em direção à terra prometida. Nós estamos em direção à terra prometida e nada vai nos fazer retroceder, nada vai nos fazer recuar. Existe uma promessa, e essa promessa Deus, ele já abriu o caminho. E esse caminho que Deus preparou para mim, para você e para sua família. Deus é um Deus que abre portas aonde Ele quer. E Ele abriu uma porta aqui diante do Mar Vermelho. Glória a Jesus. Nós encontramos aqui, nesta passagem bíblica, a abertura do Mar Vermelho. Deus mostrando a sua mão poderosa, a sua providência, o livramento, mostrando a sua fidelidade em cumprir promessas, mesmo, escute, irmãos, quando as circunstâncias parecem totalmente desfavoráveis.
Deus tem um caminho. Deus tem um caminho. Deus tem um caminho. Que Deus te abençoe. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.